E a gente começa o boletim falando sobre o cenário político brasileiro. Já faz um tempo que nós estamos falando aqui no boletim sobre a relação conturbada entre o governo Lula e o Congresso Nacional. Em especial sobre o embate envolvendo o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, e o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha. Isso porque a situação subiu do tom depois de Lira fazer críticas ao responsável pela articulação política do governo Lula no Legislativo. Logo depois do comentário, Padilha compartilhou um vídeo em que Lula elogia o ministro e afirma que ele vai permanecer um bom tempo no cargo só de teimosia. Para entender melhor essa rusga aí, vamos conversar com o cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Rodrigo Prando. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Rafael. Um prazer estar aqui contigo e um prazer lhe conhecer também. Primeira vez que estamos juntos. Muito obrigado, Rodrigo. Então vamos fazer um exercício aí de futurologia, né? Porque esse desgaste entre o governo e o Congresso, você acha que ele vai influenciar de alguma forma o pleito eleitoral de outubro? Rafael, até pode ser que sim, mas eu acho que a probabilidade ela é pequena, né? Geralmente as eleições municipais têm uma lógica que trata de problemas que são locais, que são problemas das prefeituras. É claro que a gente está numa situação, desde o final da eleição de 2022 para cá, já não se diz mais nem em polarização política, mas calcificação. Então sempre há a possibilidade de temas que estão no âmbito nacional chegarem até os municípios, as prefeituras. No entanto, eu não acredito. No fundo, o que a gente tem é um cenário, Rafael, em que o Arthur Lira sabe que o seu tempo de poder vai se esgotando, porque ele não pode ser reconduzido à presidência da Câmara. E talvez o Arthur Lira tenha tido, dentre todos os presidentes da Câmara, um maior poder que foi delegado por conta de Jair Bolsonaro correr o risco de ter impeachment. Então, na verdade, Bolsonaro entregou para ele parte da gestão que deveria ser feita por ele, Bolsonaro, e isso deu a ele um poder enorme. E claro que ele não gosta disso agora, de saber que seu prazo de validade está vencendo, e mais do que isso, ele quer colocar um sucessor, ele quer continuar tendo um controle. E, obviamente, que o Lula e o nem estão visando o cargo, se não o próprio PT, lado mais próximo, que torne a vida do tranquila e menos ameaça que é com Lira. Vamos sair então aqui de Brasília, mas ainda falando sobre pleito eleitoral, porque no último domingo o ex-presidente Jair Bolsonaro fez lá um ato na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e segundo uma pesquisa da Universidade de São Paulo, o ato teria reunido pouco mais de 32 mil pessoas, que corresponde aí a apenas 18% das 185 mil pessoas que estiveram na manifestação pró-Bolsonaro em São Paulo em fevereiro. O senhor acredita que isso é uma demonstração de que Bolsonaro está perdendo esse cacife de cabo eleitoral que quer ser tanto usado para outubro? Excelente pergunta. E a gente, toda vez que tem uma manifestação, seja Bolsonaro, contra Bolsonaro, a favor ou contra o governo, a gente sempre entra numa discussão de narrativa, não é? Tem e a exigência de... A gente pode olhar da maneira quantitativa ou qualitativa. Em termos quantitativos, é óbvio que COP reuniu bem menos manifestantes favoráveis a Bolsonaro do que na Avenida Paulista. Então isso parece claro, a ponto até mesmo de ter irritado alguns bolsonaristas que acreditavam que poderia ter muito mais pessoas. Agora, a questão ela é qualitativa. O presidente falou, o Cabana, um pouco daquilo que ele falou na Paulista, eu acho que destoa num único, que é trazer à tona a figura de Elon Musk como um grande defensor da liberdade. Porque, no geral, o que ele disse em Copacabana foi praticamente o mesmo que ele disse aqui na Paulista. Pediu que tivesse um perdão, uma anistia àqueles que foram investigados, condenados e presos no 8 de janeiro. Disse que é perseguido politicamente e, obviamente, que ele terceiriza as críticas mais duras para o Malafaia, que tem elevado o tom especialmente direcionado ao ministro Alexandre de Moraes. Então, no fundo, a retórica e a narrativa do ex-presidente Bolsonaro é consolidar a ideia de que ele está sendo perseguido. E o bolsonarismo funciona muito fortemente desde antes da eleição, durante o período de presidência de Jair Bolsonaro e agora com a manutenção da sua base bastante eletrificada, né? É uma base que precisa nas redes ou nas ruas ter sempre este contato e ser animada por Bolsonaro ou por outros bolsonaristas. Aí, por fim, para sintetizar para você, nós vamos descobrir se Bolsonaro é de fato este grande cabo eleitoral
ao final do processo das eleições municipais. Porque eu só quero lembrar uma coisa: quando o presidente da República e houve uma eleição municipal durante a pandemia, a influência de Bolsonaro foi muito pouca. Né? Ele teve grande influência em 2018, quando eleito presidente, trouxe para o Congresso, para a Câmara e para o Senado, um número enorme de figuras ligadas ao bolsonarismo. Mas já na condição de presidente, a influência dele na eleição de prefeituras nas capitais foi muito pequena. Eu tendo a crer que ele não vai ter um grande desempenho quanto se imagina, pelo menos até esse momento. Falando de bolsonarismo, Bolsonaro, eu vou finalizar com uma pergunta, porque a Justiça avançou nas acusações contra a deputada federal Carla Zambelli, no caso da invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Gostaria que você fizesse, então, uma análise sobre essa queda significativa da parlamentar, que antes ela era uma figura proeminente no bolsonarismo, tanto que a gente lembra de bolsonarismo quando fala dela, e agora está enfrentando essas denúncias e até possivelmente, né, uma cassação. Pode tentar explicar o que é que aconteceu com Carla Zambelli? Claro, vamos lá. Bom, primeiro assim, que política, fidelidade no campo da política é muito raro, né? Porque praticamente políticos, sejam aqueles que estão no mesmo campo ideológico ou adversários, eles estão sempre disputando o poder. Então a lógica da política é a conquista do poder, a manutenção do poder, a ampliação, se possível, e nunca perder o poder. Nesse sentido, a deputada Carla Zambelli, ela ganha, eu acho que, dimensão pública já nas manifestações pelo impeachment de Dilma Rousseff, e isso vai se consolidando a ponto de ser eleita por essa força, como eu disse na resposta anterior, do bolsonarismo em 2018. E ela abraça pautas que são pautas muito caras aos mais radicais dentro do bolsonarismo, que, segundo as pesquisas, geraria em torno de 2 a 3%. Não é tanto nesse âmbito dos eleitores de Bolsonaro, mas é o suficiente para mobilização nas redes e nas ruas. Ou seja, eles conseguem mobilizar e eletrizar, como eu disse, esta militância bolsonarista. Só que Carla Zambelli, ela acaba assumindo pautas e uma posição muito dura em relação ao sistema político e em relação às instituições. Ela vai, de certa maneira, buscar deslegitimar as eleições, a questão das urnas. Ela teve um episódio às vésperas da eleição de 2022 e que isso ficou engasgado em Jair Bolsonaro, que foi o fato dela, com uma arma em punho aqui nos Jardins de São Paulo, perseguir um adversário político, alguém que havia feito críticas a ela. E tem agora esta decisão, que é uma decisão muito séria, porque esta tentativa de uma invasão hacker para que você pudesse, por exemplo, libertar pessoas que estavam presas, manipulando a justiça para tentar também descredibilizar a justiça, acaba dando a ela uma situação muito difícil. E a gente tem que lembrar que o próprio Jair Bolsonaro não costuma ser fiel a ninguém a não ser a sua própria família, não é? O Jair Bolsonaro abandonou, desde o início do seu governo, aliados de primeira hora, como Gustavo Bebiano, como o general Santos Cruz e tantos outros. Então, Carla Zambelli provavelmente estará lançada à própria sorte e ela, no fundo, será responsabilizada e está colhendo tudo aquilo que nos anos anteriores ela fez. Agora, ela fez uma perspectiva de que talvez Bolsonaro pudesse ser reeleito. Como ex-presidente também fez muita coisa, e aqueles ligados ao núcleo duro do bolsonarismo fizeram, acreditando que haveria continuidade. E agora a situação é bem outra. A justiça tem a sua lógica e a política tem a sua lógica. Às vezes elas se encontram, mas na maioria das vezes elas agem por objetivos e lógicas distintas.